Bom dia, tarde ou noite, Raimundo Espectro no ar e seguimos com as histórias de Sherazade da primeira parte do livro das Mil e Uma Noites. E neste novo arco temos além dos gênios, ogras, ilhas misteriosas, médicos espertos até demais e papagaios? Depois de contar a história do mercador e do gênio e todos os seus meandros, novamente Sherazade vai tratar de um gênio que vai aprontar confusões de arrasar. Dessa vez com o pobre pescador que o liberta sem querer. A estrutura das histórias segue o padrão que comentamos no vídeo anterior, ou seja, chega a noite, Dinazade, a irmã de Sherazade, pede que antes de dormir conte para ela e para o rei uma de suas histórias, e Sherazade manda bala, sempre fazendo um gancho para uma continuação ao fim de cada noite. Desta vez, o arco do pescador e o gênio trará também as histórias do rei Yunnan e o médico de Duban, o mercador e o papagaio, o filho do rei e a ogra, e o rei da Ilha Negra e sua esposa. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e finalmente voltamos a falar aqui do livro das Mil e Uma Noites. Esse ainda é o primeiro volume de 5 ou 4 volumes, agora não me lembro. E a gente vai dar uma adiantadinha aqui agora, mas pelo visto vai demorar ainda, porque a gente agora que vai chegar na metade deste volume aqui. O pescador e o gênio. Tudo começa com um pescador que leva uma vida muito difícil e não está conseguindo nem se sustentar ou sustentar sua família. Ele tem a prática de jogar a rede 4 vezes ao mar todos os dias. Eventualmente, após se aproximar ao máximo que pode do meio do mar antes do sol nascer, jogou a rede como sempre fez e percebeu que algo pesado se prendeu nela. Não sendo capaz de puxar a rede de onde estava, o pescador volta à praia, finca uma estaca na areia, amarra a ponta da rede na estaca, tira suas roupas e vai nadando até o fundo do mar no ponto em que a rede estava presa. O pescador consegue puxar a rede até a praia e, para sua profunda tristeza, encontra os restos de um burro. Triste, ele lamenta a própria sorte e começa a declamar um poema. Depois, tira o burro da rede, a costura, faz uma prece e novamente a joga no mar. Nada de valioso retorna ao puxar a rede. Ele tenta uma terceira vez e também não consegue nem peixe ou qualquer coisa de valor. Já pronto para jogar a rede pela última vez, ele faz uma prece final. Dessa vez, novamente, ele sente a rede pesada e nada até o fundo para conseguir puxar para a areia. Ele imaginava se tratar de um grande peixe, mas para sua surpresa, era um grande vaso de cobre com a boca selada com chumbo. Pensando em vendê-lo no mercado, o pescador, após algum esforço, consegue abrir a tampa. Para seu grande susto, nem tanto para nossa surpresa a essa altura, um gênio sai do vaso. E se você esperava que ele fosse simplesmente conceder 3 desejos pro cara, eu tenho uma péssima notícia. O gênio acorda irado da vida por ter passado mais de 1 milênio naquele vaso. Ele explica ao pescador que era um gênio revolto e que fora dominado por Salomão, profeta de Deus. Por se recusar a obedecer, ele é selado no vaso e jogado no fundo do mar. Por anos, o gênio pensava em recompensar quem o libertasse. Mas ele passou tanto tempo preso no fundo do mar que agora só quer espalhar o caos e informa que irá matar seu libertador. Justamente quando o pescador abre o vaso, é que ele já tá puto da vida. Que falta de sorte, hein? O pescador indignado diz que é um absurdo o gênio matá-lo depois de o ter libertado do fundo do mar. O gênio então diz para ele fazer um pedido. O pescador pensa que ele vai poder pedir um desejo a ser realizado. Mas na verdade o gênio diz para ele pedir de que forma deve ser morto. O pescador se desespera, obviamente. Primeiro maldiz a própria sorte. Depois faz o que qualquer um de nós faria se estivesse no lugar dele. Começa a declamar um provérbio. Quando Ifrit vai dar cabo do coitado, ele lembra que Deus o proveu de inteligência superior e engabela o ente. Ele pede que antes de matá-lo, o gênio seja completamente sincero a uma pergunta que ele irá fazer. Com a sagacidade que só pode ser descrita como divina, o pescador pergunta ao gênio se era mesmo verdade que o gênio tinha ficado preso naquele vaso tanto tempo. O gênio responde que sim, e o pescador fala que não acredita porque nunca que caberia alguém naquele vaso. O gênio fica muito irritado, pois o pescador ouviu na hora da libertação, e decide provar que cabe sim no vaso, se transformando em fumaça e voltando para o interior do objeto. Neste momento, o pescador corre e tampa o vaso, colocando o lacre de Salomão em cima, prendendo novamente o Ifrit, que fica à sua mercê. A primeira história, que é o pescador e o gênio, ela na verdade vai ser como que uma dessas narrativas molduras. Por quê? Porque
o personagem principal vai contar, claro que a gente tá falando que é a Sherazade que tá contando pro rei, a gente já se tocou desse funcionamento, certo? Então, ele tá contando, a Sherazade está contando para o rei e para a irmã, que o pescador está contando essas histórias para o gênio. E dentro da história que o pescador está contando para o gênio, às vezes uma outra pessoa vai estar contando uma história. Mas a história principal, neste caso, contada pela Sherazade, vai ser essa do pescador e do gênio. Ela é uma história que ela é curta, mas ela acaba se prolongando não só por ela ter outras histórias que necessitam que avancem para que ela avance, como principalmente porque tem muita declamação de poesia. Alguns louvores ao Deus e tal. Então você tem toda essa parte poética que deixa a trama mais lentinha. Mas ela é bem curta também. Aliás, todas as histórias aqui desse bloco vão ser bem curtas. E se vocês pararem para pensar, elas vão ter um tema em comum. No caso do pescador e do gênio, que a gente vai falar um pouquinho mais dela de uma forma mais simbólica daqui a pouco, vocês vão entender que é uma das narrativas mais comuns que você vai encontrar aqui nas Mil e Uma Noites, porque é sobre uma criatura mágica demonstrando os sentimentos e as sensações de um ser humano e entrando em conflito com um ser humano mesmo comum, que no caso é o pescador. O rei de Yunnan e o médico Duban. O gênio pede clemência de dentro do vaso, prometendo agora mundos e fundos se for libertado. O pescador se recusa, e enquanto empurra o vaso de volta para o fundo do mar, conta-lhe a história do rei Yunnan e o médico Duban, por ver um paralelo entre as situações. Governante em uma cidade persa, certa vez, contraiu lepra por todo o corpo. Seu nome era Yunnan, e a essa altura nenhum dos médicos locais tinham sido capazes de tratar a doença. Eventualmente, veio em visita à cidade um sábio de vasto conhecimento, chamado Duban. Durante sua estadia na cidade, Duban ouve da enfermidade do rei, e decide ir visitá-lo. Ao encontrá-lo, promete ser capaz de curá-lo, sem precisar passar algum tipo de remédio no corpo ou fazê-lo ingerir nada. O rei fica muito surpreso com a promessa e diz que se este realmente for capaz, o encheria de riquezas e que seria hóspede em sua corte. O tratamento do médico é o seguinte: Duban confecciona um bastão oco e o enche de remédios que sabia ser eficaz contra a enfermidade do rei. Depois de pronto, deu o bastão para o rei e o instruiu quanto à sua utilização. Era para ele participar de uma atividade esportiva a cavalo junto à sua corte, com uma descrição que lembra o contemporâneo esporte conhecido como polo. E enquanto jogava, segurar o taco em uma mão e o bastão com remédio em outra. Depois disso, tomar um banho e esperar até o dia seguinte. A ideia, que é bem sucedida, é de que o remédio no bastão se misturaria com o suor do corpo e seria absorvido pela pele. O rei, no dia seguinte à utilização do remédio, não encontra vestígio de lepra em sua pele e recebe o sábio que o ajudou em seu palácio. Ele então o agradece profundamente, dando-lhe dinheiro, banquetes e oferecendo um lugar ao seu lado na corte. Isso deixa irado um de seus vizires. Eu imagino que seja o plural de vizir. O cara ficou com muita inveja do sábio que curou o rei, além de começar a se preocupar se o rei não iria deixá-lo de escanteio para colocar o recém-chegado no lugar. Ele pede com urgência uma audiência com o rei Yuan, com o intuito de colocar minhocas na cabeça dele sobre o médico Duban. O rei fica indignado com as acusações de que o médico que o tinha ajudado, na verdade tinha como intuito usurpar seu reino, e rebate seu vizir com a história de um outro vizir, invejoso de uma terra diferente. A segunda história vai ser sobre o rei Yunnan e o médico de Duban. Na verdade é o rei Yunnan e o médico Duban. Eu não sei porquê, mas ocasionalmente vocês vão me ouvir falando como se o médico viesse de uma cidade chamada Duban. Mas na verdade o nome dele é Duban. Não sei que loucura foi essa que me deu. Bom, essa história ela é bem mais interessante, na minha opinião, do que o médico e o pescador, porque ela tem todo um suspense por trás. Porque à medida que você está lendo, você não sabe... primeiro você não sabe se o tratamento do médico com o rei vai dar resultado, né? E segundo que você não sabe exatamente como que o rei reage quando o vizir dele começa a falar lá que o médico pode ser encrenqueiro, o médico pode dar problema, esse tipo de coisa. Então, acaba tendo alguns focos de suspense. Então ela acaba sendo, na minha opinião, um pouquinho mais interessante, tá, que a história do pescador e do gênio. Podia também ter sido até a narrativa moldura se quisesse. Mas
ela também, e dentro dela ela vai ter umas outras histórias sendo contadas, que a gente vai tratar delas daqui a pouco. A origem dessa história, na verdade, é porque o pescador, quando ele consegue prender o gênio novamente na garrafa, ele vai falar pra ele que ele tá sendo mal agradecido. E aí ele conta a história de um mal agradecido aqui, pra mostrar os erros no caminho dele, já que tudo aqui se baseia em você contar uma história pra pessoa compreender o seu comportamento errado. É o que a Sherazade faz com o Shahryar e os personagens dela fazem com os outros personagens. Outra coisa interessante que eu achei nessa história é que vai mostrar que alguns dos povos árabes que são presentes aqui, é bom a gente sempre citar isso, não é um país específico, uma nação específica que pode ser delimitada hoje. À medida que você vai avançando nessas narrativas, você vai ver locais muito diferentes um do outro. Vai ter desde China até Pérsia, etc. Entende onde eu quero chegar? Então é Oriente Médio, Oriente em geral, que vai fazer parte aí dessa trama, vamos dizer assim. Então, mas onde eu queria chegar, alguns desses locais árabes, eles já vão ter aqui, pelo menos demonstrado aqui, um simbolismo do crocodilo como mostrando a traição. O crocodilo sendo um símbolo de traição. Um pouquinho parecido, eu achei, com o que a gente tem hoje modernamente aqui no Brasil, do Lágrimas de Crocodilo. Eu acho muito interessante, deve ter vindo de algum país aí. Aí eu fiquei até pensando nisso. Tem coisas que você olha e pensa assim, isso deve ter vindo de algum país, sei lá, anglo-saxão, alguma coisa assim. Tipo, séries de TV, livros, filmes. Mas aí você para e pensa que talvez eles tivessem, né, as primeiras pessoas que usaram esse termo, tivessem imitando aqui o que alguns dos povos árabes já tinham em mente. Óbvio, porque sabemos que não existe crocodilo por aqui, né, no Brasil. Outra expressão maravilhosa que eu acho que é o rei. O rei que usa, minhas anotações estão aqui, é o rei que usa, que fala assim, eu vou te almoçar antes que você me jante. Ou seja, eu já vou, quando você tá indo, eu já tô voltando. Então, bem legal algumas dessas expressões aí antigas que são usadas até hoje, ainda que sejam, vamos dizer assim, colocadas de uma forma diferente. Uma parte bem interessante da história, que na verdade eu achei meio estranho, é que o médico, em vez de dar o creme pro rei, pra ele se passar, ele faz toda uma coisa com um bastão pra ele suar e ir entrando. Sei lá, achei que ficou dramatizado sem necessidade. Acho que pra dar um tom da ideia de que o médico era um cara meio misterioso, algo assim. E ela acaba, assim, de certa forma, eu meio que esperava esse final, principalmente quando ele entregou o livro. E aí é aquilo que eu já comentei em outros vídeos, provavelmente vou continuar comentando até o fim das 1001 Noites. Muitas das coisas que a gente vê hoje em livros, filmes, séries, narrativas em geral, provavelmente foram inspiradas nessas histórias, né, mais antigas e ainda na fase que elas eram repassadas oralmente, vamos dizer assim. Isso que a gente vê uma coisa muito parecida, vamos dizer assim. Então eu, quando vi a cena dele entregando o livro, e aí ele falando, você tem que botar na página tal, porque é minha cabeça, eu vou morrer, mas aí você vai aprender todos os meus truques, os meus segredos, mas tem que ser enquanto a minha cabeça é cortada e tal. Eu falei assim, esse livro tá envenenado. Obviamente que esse livro estava envenenado e estava envenenado. E é por isso, porque provavelmente eu já devo ter visto algo parecido em algum outro lugar, ainda não fui capaz de encaixar onde foi que eu vi, mas eu devo ter visto. Quando eu achar onde foi que eu vi, eu volto e conto aqui pra vocês. O mercador e o papagaio. O rei Yuan, para contra-argumentar a maledicência de seu próprio vizir, começa a lhe contar a história do mercador e o papagaio. Mas como ele é rei e não é contador de história, manda o enredo na lata de seu vizir, sem nenhuma graça nem impacto. Basicamente a historinha era sobre um vizir que aconselhava um rei, que não eram eles, que almejava matar o próprio filho. O rei acaba assustando até o vizir um pouco e continua dando um sermão nele. Então, a Sherazade conta ao rei, que o pescador contou ao gênio, que o rei contou ao vizir. Cansou? Que existia um homem tão ciumento, mas tão ciumento, que um dia decidiu comprar um papagaio para vigiar sua esposa. O papagaio era absurdamente inteligente, e quando o homem viajou, foi capaz de informá-lo, com riqueza de detalhes, que a esposa tinha um amante e que fizeram amor todos os dias de sua ausência. O corno, indignado, espanca a esposa, que acha que uma das empregadas foi quem a delatou, mas são unânimes em dizer que foi o papagaio quem contou de suas peripécias. Ela então bola um plano para ludibriar o papagaio, e consequentemente o marido.
Com a ajuda das criadas, alguns espelhos e um vaso de água, a esposa cria uma ilusão ao redor da gaiola do papagaio, que faz com que o animal pense que durante a noite tinha caído uma grande tempestade. Quando interpelado pelo dono da casa no dia seguinte, o papagaio fala que não conseguiu ver ou ouvir nada por causa da tempestade. Só que não tinha caído nem uma gotinha de chuva naquele dia. Tendo o papagaio como um enganador, ele mata o animal por acreditar que ele também mentira sobre as atividades de sua esposa. Porém, eventualmente descobre, via relato de vizinhos, que o papagaio não havia mentido e se arrepende de ter matado o bicho. O rei conclui que matar o sábio por causa das palavras do vizir seria como matar o papagaio. Eu também achei a conclusão meio estranha. Aí continuando, tem a história do mercador e do papagaio, que na verdade é uma história que está no meio lá do rei, o rei Yunnan e o médico de Duban insistem em achar que o nome da cidade é o nome das pessoas. Nessa história, um deles vai contar pro outro, não sei se é o vizir que conta pro rei agora, não me lembro, ou se é o rei que conta pro vizir, a história de um cara que ele achava que a esposa traía ele e tinha um papagaio. Eventualmente o papagaio vê a esposa traindo ele e conta. E aí ele fica com raiva da esposa e dá uma surra nela. E aí a esposa cria toda uma tramóia, assim, toda uma pirotecnia, para o papagaio falar que teve uma grande tempestade, muita chuva, raios, relâmpagos no dia anterior, e na verdade não teve nada, foi uma noite super clara, super tranquila. E aí ele começa a achar que é o papagaio que mente, mata o papagaio, e no fim não, era tudo uma tramóia da esposa que traiu. Eu achei bem interessante porque já é o espírito das piadas de papagaio que temos até hoje, né? O papagaio, principalmente acho que envolve o papagaio vendo alguém traindo alguém, ou alguém fazendo sexo com alguém, etc. Muito comuns, principalmente eu ouvia muito na infância. Lá no fim dos anos 90, etc. Tirando essa parte cômica da piada do papagaio, tem uma outra coisa interessante sobre essa história, que é o fato de, mais uma vez, você ter uma história de traição, sobre história de traição, sobre história de traição. Então, da mesma forma que aconteceu na parte anterior, que vocês podem ver aí, eu vou deixar na descrição do vídeo, de alguma forma, o link da parte anterior. Nessas histórias que a Sherazade conta, nessas histórias molduras, os personagens vão contar histórias de certa forma parecidas com as histórias dele, porque eles têm toda um arcabouço argumentativo. Normalmente é isso que acontece, é uma disputa e esses personagens precisam se safar. No caso, o gênio precisa se safar, o pescador, precisa se safar da maldade do gênio. E aí ele vai contando histórias sobre pessoas que traíram as outras e, em alguns casos, como elas pagaram pelo crime da traição. Então, nesse caso do papagaio, o animal era inocente. Eu amo essa história do papagaio. O filho do rei e a ogra. O vizir invejoso não se abalou com a história do rei Yunnan e argumenta que o sábio jamais lhe fez mal algum. Portanto, não precisaria de estratagema algum para destruí-lo. Ele rebate então com a história do filho do rei e da ogra. Em uma outra terra, um príncipe da região e um vizir cavalgavam pelo deserto, até que o vizir avista um animal e aconselha o príncipe a caçá-lo. O príncipe assim o faz, mas no caminho, já afastado do vizir, encontra uma moça no chão parecendo desamparada. Eles começam a conversar e a donzela conta que era uma princesa indiana e se afastou de sua caravana quando caiu de seu cavalo, e que precisaria de ajuda porque ficou muito desamparado. O filho do rei se prontifica a auxiliá-la e eles montam juntos no cavalo. Depois de algum tempo cavalgando, ela pede para que o filho do rei pare para que ela faça suas necessidades. Ela desce do cavalo e vai até umas ruínas próximas. O filho do rei a segue, e lá ele é surpreendido pelo que vê: filhotes de ogro e a própria princesa também se transformando em uma ogra. Ele fica completamente em choque. Enquanto a família decide qual a melhor forma de comê-lo, ele se ajoelha e faz uma oração desesperada a Deus, que assusta as criaturas, e permite que ele fuja. Ao retornar, o vizir do reino, que tinha dado a sugestão de caçar originalmente, é castigado pelo rei e seu filho. Acreditem se quiser, o rei acha essa história interessantíssima e percebe que não há o que fazer. Deve matar o sábio Duban, pois se ele é tão poderoso para curá-lo com tanta facilidade, seria também igualmente poderoso para matá-lo com facilidade. O rei pede então que chamem o sábio para sua presença. O sábio fica indignado e informa ao rei que, se matá-lo, Deus o matará em retorno. Neste momento, o pescador, lembram dele que estava contando essa história a priori?
Na verdade, quem tava contando era Sherazade, mas vocês meio que entenderam, né? Enfim, ele faz uma comparação com a situação dele e do gênio. Lançando a braba, vou te almoçar antes que você me jante, o rei condena o sábio de vez, que ao ouvir sua sentença, começa a implorar e diz que está sendo punido por aconselhar o rei de forma bondosa, e o compara a um crocodilo, que permite que aves comam os vermes que se proliferam em seus dentes, só para depois também comê-las. O rei, porém, se mostra irredutível, e o sábio então pede para se preparar, pois quer dividir seus bens. Porém, ele oferece ao rei um livro repleto de segredos, que são a chave para sua sabedoria, o que já deixa o rei bem interessado. Duban completa de forma irresistível, dizendo que quando fosse decapitado, para o rei ler o que estava escrito em certa página do livro que ele marcaria, e que se o fizesse, sua cabeça cortada seria capaz de conversar com ele. Depois da preparação, o médico Duban é morto, e o rei então abre imediatamente o livro para tentar ler o que está escrito nas páginas. Porém tem muita dificuldade, pois essas páginas estavam grudadas. Ao abrir, ele percebe que a página indicada pelo sábio estava em branco. A cabeça decapitada pede para que ele continue tentando, e o rei folheia o livro todo. De repente se curva e para de se mover, com a cabeça também parando de falar. O livro estava envenenado, e tanto o rei quanto o sábio morrem. Você tem em seguida a história do filho do rei e da ogra. Novamente eu não lembro se é o vizir que conta pro rei ou o rei que conta pro vizir. E ela vai ser meio que um oposto. Vai se opor um pouco à história do papagaio. Essa pra mim é a pior história, tá? E ela vai contar isso daí do príncipe que meio que não ouve, meio que ouve o vizir, mas é enganado pela uma beleza lá de uma moça, que no final se revela ser um monstro. Assim, e depois o vizir é executado, né, se eu não me engano, por... Vou até confirmar depois. Ele é executado porque o rei, o príncipe, foi lá pra casa do chapéu com a ogra, como se ele tivesse... Eu não entendi até agora que culpa teve o vizir dessa história específica no rei ter ido lá, no príncipe, né? O príncipe, né? O filho do rei. Do príncipe, filho do rei, ter ido com a ogra e quase ter sido devorado. Eu não consigo entender qual é a culpa. E aí você pensa que vai ter tipo um gancho pra eles dizerem, tá vendo? Mesmo sem culpa, a pessoa acabou pagando. Ou o filho do rei, de alguma forma, ia ter algum tipo de responsabilização, ia sobrar, mesmo que só moralmente, ia sobrar pras costas dele. Mas não, mas só... É isso, contar a história como... Aliás, essa história eu achei tão bobinha que é quase como se eles estivessem contando uma história totalmente fantasiosa, como se fosse um fato aí. Olha, aconteceu, sabe? O ogro, a ogra lá, quase comeu o filho de um príncipe aí de uma terra distante. Sei lá, não gostei. É provavelmente a pior história pra mim deste pequeno grupo. O rei da Ilha Negra e sua esposa. Continuando, o pescador então concluiu que o rei foi castigado por Deus, pela ingratidão com que tratou o sábio, e que o mesmo deveria acontecer ao Ifrit, já que estava preso ele deveria jogar de volta no mar, para ele passar mais 1000 anos lá embaixo. O Ifrit se desespera e implora por sua liberdade, além de prometer muita riqueza ao pescador se o deixasse sair. O pescador aceita, e o gênio livre e pleno de seus poderes o leva a um lago rodeado por 4 montanhas. Lá ele indica ao pescador que jogue sua rede, e ao fazer, o pescador retira do lago diversos peixes de cor branca, vermelha, azul e amarela. O gênio então instrui o pescador a vender os peixes para o sultão local, que o pagaria uma fortuna e deixaria o homem rico. O pescador vai até o sultão, vende os seus peixes e ganha uma fortuna, ficando contentíssimo e dando boa vida à sua família. O sultão, por sua vez, pede à cozinheira que frite algum daqueles belos peixes para comer. E assim ela faz. Porém, quando já tinha terminado os preparativos e começava a colocá-los na panela, de repente na parede da cozinha uma fenda se abriu, e dela surgiu uma bela jovem, muito bem ornamentada. A moça usa uma vara de bambu para se comunicar com os peixes na frigideira, e a cozinheira desmaia ao ver o ocorrido. A mulher na fenda pergunta aos peixes se continuam fiéis a um certo pacto, e bizarramente os peixes responderam de forma bem polida que sim. A moça vira a frigideira e desaparece pela mesma parede quebrada que surgiu. Logo depois, faz a cozinha voltar ao exato estado em que estava antes. A cozinheira acorda, vê os peixes quase carbonizados no chão e se explica desesperada para o vizir, que tinha ido apressar a cozinheira, porque o rei queria experimentar logo aqueles peixes. Ele acredita na história fantástica sem pestanejar,
e contacta o pescador para que ele novamente trouxesse peixes parecidos como aqueles, sem lhe contar a parte fantástica da história. O pescador repete o mesmo processo e novamente consegue os peixes coloridos e os vende ao vizir. A cozinheira age da mesma forma que agiu quando tentou fritar os peixes na primeira vez, e novamente uma fenda se abre na parede. Uma mulher belamente vestida sai dela e, usando uma vara, conversa com os peixes. Eles respondem e a moça novamente vira a frigideira e vai embora por onde entrou. O vizir imediatamente conta para o rei o que viu na cozinha, que, espantado com a história, pede para ver com os próprios olhos. Eles repetem o processo, pedem para o pescador mais peixes do mesmo lugar, pedem para fritar na cozinha, etc. E a mulher da parede reaparece. Mentira! Desta vez um homem negro segurando uma vara de bambu aparece no lugar dela diante do rei, do vizir e da cozinheira. Ele conversa com os peixes, que os responde, e vira a frigideira no chão, posteriormente se retirando e fechando a parede. O rei e o vizir, depois do ocorrido, convocam o pescador e pedem que ele lhes informe onde achou esses peixes fantásticos. O pescador diz que os levaria até o lago secreto, e uma comitiva com soldados, o próprio rei e o vizir o segue até lá. Eles ficam surpresos logo de cara por nunca terem visto aquele lago na região em todas as suas vidas, e decidem montar acampamento por lá, até chegar ao fundo do mistério. O rei, porém, pede ao vizir para investigar o lago sozinho, e assim o faz. Partindo com sua espada e alguns apetrechos, caminha através da noite. Eventualmente, o rei se depara com um ponto preto no horizonte, e ao se aproximar percebe se tratar de um grande palácio construído em pedra preta, com um portão semi-aberto. Ele bate 3 vezes na porta e, ao não receber resposta alguma, decide entrar. No interior do castelo também não encontra nenhum sinal de pessoa viva. Eventualmente, o rei passeia por todo o palácio, que é bastante suntuoso, porém sem encontrar viva alma. Se senta lamentando quando de repente ouve de uma voz distante uma poesia sendo declamada. O rei segue em direção à voz, chega diante de um quarto sem porta, protegido apenas por uma cortina, e dentro dos aposentos encontra um jovem muito belo e elegante, trajando roupas de origem egípcia. Ao vê-lo, o rei fica muito feliz e o cumprimenta, sendo saudado de volta pelo jovem. Imediatamente o rei começa a perguntar sobre o palácio, o lago e os peixes coloridos, o que faz com que o jovem comece a chorar e retire um pano que cobria seus membros inferiores, que eram feitos de pedra preta. Após o choque inicial do rei e mais algumas poesias, claro, o homem começa a contar sua história. Ele explica que era rei de algumas ilhas e era apaixonado por sua prima, que se tornara sua esposa. Eles viviam em paz até uma noite em que não conseguia dormir enquanto era abanado por servas, que achavam que ele estava dormindo e começam a fofocar. Acabam comentando como era triste ver um homem tão bonito casado com uma mulher que se aproveitava dele, adulterando sua bebida para que ele dormisse, e à noite saindo para dormir fora de casa. Chocado ao ouvir aquilo, no dia seguinte, ao estar com sua esposa à noite, fingiu tomar a bebida que ela lhe deu, deitou e fechou os olhos. Pouco tempo depois, seguiu sua esposa quando ela deixou o palácio. Ele a segue por algum tempo até finalmente chegar a uma região desolada e suja, além dos portões da cidade, e fica completamente chocado com o que vê quando a encontra. Sua esposa, em situação mais do que comprometedora, com um homem negro de estranha aparência. Ele saca uma espada, corta o homem no pescoço e julga tê-lo matado. Dando-se por satisfeito, vai embora. A esposa não viu a chegada do marido, e ao ouvir o grito de dor do amante, saiu correndo sem ser reconhecida. No dia seguinte, sua esposa aparece vestida toda de preto, dizendo estar de luto pela mãe que morreu. Ele não discute, e a esposa então pede que ele construa uma espécie de mausoléu para que lá ela possa se lamentar pela perda. Eles assim o fazem e constroem o tal lugar, e a esposa passa anos enlutada sempre no mausoléu. Eventualmente, o rei se incomoda e resolve confrontá-la. A esposa havia transferido o amante negro para o mausoléu. Ele não havia morrido, mas estava paralisado e incapaz de falar, tendo que ser alimentado por ela, que recitava poemas de lamento constantemente. Ao confrontá-la, o rei a ameaça com a espada e esclarece que ele foi responsável pelo que passou com o outro homem. A esposa, enfurecida, se revela uma feiticeira e o amaldiçoa, transformando-o em meio homem e meio pedra. A partir de então, a vida segue entre os três, com o rei preso em uma sala por não poder movimentar suas pernas, sendo açoitado todos os dias por sua prima,
e o amante no interior do mausoléu, sendo cuidado por ela, sequelado devido ao golpe de espada. A feiticeira, então, teria secado a água do local, transformando as ilhas em montes e transformando a população local em peixes, e separando as etnias religiosas através das cores dos peixes. Ao ouvir a história pavorosa, o rei que tinha chegado ali para investigar os peixes se compadece do outro rei, empedrado, e decide ajudá-lo. Ele primeiro vai até o amante negro e o mata. Depois usa panos para se fazer passar por ele. Quando a feiticeira chega e começa a recitar suas poesias tristes, ele a engana dizendo que tem dificuldades de falar, porque o choro do rei empedrado e dos peixes transformados do lago não lhe dão paz. Ela então, achando que vai ter o amado finalmente curado, desfaz todos os feitiços. O rei, disfarçado, então pede que a mulher se aproxime dele. Ela assim o faz, e quando chega até ele, o rei a ataca com a espada e a deixa morta no chão. O rei das ilhas novamente pode andar, assim como a população do local volta à sua forma humana. Também faz com que a água volte ao normal e os montes voltem a ser ilhas. O rei velho então volta ao seu reino e convida o rei jovem a ir junto com ele para lá. Por fim, o pescador reaparece e é recompensado pelo príncipe jovem, pois sem a descoberta dos peixes, as pessoas do outro reino jamais teriam sido salvas. Continuando, a gente tem a história do rei da Ilha Negra e sua esposa, e ela vai finalmente dar uma finalizada aí na história do pescador e do gênio. Porque é graças a ele que graças ao gênio que ele descobre a fonte onde tem esses peixes coloridos, e os peixes coloridos vão acabar dando a dica pro outro rei lá que existe um reino perdido. É uma história bem interessante, é até uma narrativa meio que de aventura, meio assim de você ir a algum lugar e aí investigar, encontrar um castelo abandonado. Então tem umas coisas muito legais nessa parte assim mais lúdica mesmo. E você tem também, ainda nessa parte lúdica, uma parte meio erótica que eu achei meio engraçada. Sabe, teve uma hora que eu até achei que ia virar uma coisa muito exagerada, meio soft porn, mas não, eles param antes. Então aqui novamente você tem uma história de traição. E o que eu acho interessante dessa história, eu acho que ela é boa como fechamento, porque lembra um pouquinho a história de como o pescador consegue vencer o gênio. Porque o que é que ele faz? O pescador engana o gênio para ele pensar assim que ele não é capaz de fazer algo. E isso é uma história que a gente já viu em outros lugares também, para vocês verem que são histórias que se repetem ao longo da história humana. Ele engana o gênio para o gênio voltar para a garrafa, para o vaso, perdão, achando que é só para ele mostrar que ele tem os poderes possíveis. E aí ele aproveita e tampa rapidamente, ou seja, ele usa o engano para conseguir reverter algo que veio de um engano. Ou seja, o gênio, ele usa o engano para reverter algo que veio através de uma traição. Ou seja, o gênio é salvo por ele. O gênio o trai, porque em vez de ajudá-lo ou só agradecer, quer matá-lo por ódio à humanidade. E aí, usando a inteligência, ele engana o gênio para conseguir fazer com que ele volte pro vaso. E aí depois ele acaba se acertando com o gênio. E o gênio, finalmente, em vez de tentar matá-lo, decide tratar ele bem e dar essas benesses para ele dos peixes, que faz com que ele fique rico. Aqui na história do rei da Ilha Negra e a esposa, acontece exatamente a mesma coisa. Você tem esse rei que encontra um outro rei que está debilitado, transformado meio que parte do corpo dele de pedra, se eu não me engano. E você tem a esposa dele, que era uma feiticeira e ele não sabia a época. E no início da história ele conta que ele tá dessa forma porque a esposa dele traía ele com outro cara lá na parte pobre da cidade. E ele descobre, acaba aleijando o cara, mas não faz nada contra a esposa. E aí a esposa faz toda essa tramóia mágica para ele ficar assim, transforma a população da cidade onde ele é rei em peixes e faz secar a água, né? Pra parecer que são montanhas, onde na verdade era um marzinho. Ou seja, você tem a narrativa da traição, ela traía o príncipe e o rei, perdão, e de certa forma só ele não sabia, porque até as empregadas domésticas da casa riam por trás dele, que sabiam que a moça traía ele, mesmo ele sendo muito bonito. E aí depois, quando o rei que descobre o local e descobre o outro rei preso, transformado em pedra e ouve a história, ele também realiza o engano. Ele mata o cara que ela estava tomando conta, que também estava aleijado por causa do golpe do rei anterior com a espada.
usam uma capa pra enganar a mulher, ela achar que tá falando com o amante dela, e aí ela desfaz toda a maluquice e depois ele a mata. Ou seja, ele também é engano. É o engano vencendo o engano. Então aqui você não vai ter a Sherazade ou nenhum personagem falando isso. Mas o que eu achei de interessante é que, de certa forma, fica subentendido que o pior problema de você enganar alguém, além dessa parte moral, é que você sempre vai dar brecha para uma outra pessoa mais esperta, mais inteligente, mais habilidosa que você te enganar. E aí você não vai ter ninguém, não vai ter nada para fazer. Você não vai ser amparado porque você foi uma pessoa ruim. Eu achei bem interessante, isso acontece, eu acho que quase todas as histórias. É bem marcado na do rei Yunnan e o médico do Ban, no próprio pescador e o gênio, e nessa do rei negro aí, o rei da Ilha Negra e a esposa. Bem marcado essa ideia de que não adianta você enganar, porque eventualmente a onda volta, e quando voltar você não vai ser amparado por ninguém, porque com exceção do médico, todos os outros, as pessoas que você vai ver que tem uma moral boa, né, são pessoas que se mostram boas aqui nas narrativas do livro, elas acabam sendo amparadas e conseguem dar a volta, ainda que não se vingue diretamente, outra pessoa faça isso por ela. Todas as vezes vai ser possível, perceptível ver isso. É isso, gostei. Algumas histórias mais sem graças, outras mais legais. Mas é isso, são várias histórias em uma curta quantidade de páginas, vamos dizer assim. E eu espero que a gente consiga avançar aí mais rápido nesse projetinho das Mil e Uma Noites. No livro até bem famoso, A Psicanálise dos Contos de Fadas, mesmo para quem não tem nenhuma formação médica ou psicológica, existe um capítulo dedicado ao pescador e o gênio, fazendo uma análise desta narrativa moldura como uma fábula. O autor Bruno Bethlen traz a perspectiva do aprendizado infantil com a história, apontando que, de certa forma, o pescador representa a criança e o gênio que sai do vaso representaria um adulto, em um paralelo entre a diferença de maturidade e poder entre as duas pessoas em fases de vida diferentes. Portanto, o conflito do gênio gigante com o pescador de tamanho normal mimetiza o conflito de uma criança com um adulto, inclusive a forma que o pescador consegue superar aquela situação, utilizando da inteligência. Mostra para crianças a forma mais próxima do ideal ao encarar os desafios e se contrapor aos adultos em sua vida, através do diálogo e não do choque e do conflito direto. Porém, esse simbolismo, de real importância pedagógica para as crianças, não se encerra na disputa entre o gênio e o pescador. O autor observa que o comportamento do gênio, que a priori quer agradecer quem o libertou, mas aos poucos, pelo tempo que passou preso no vaso, acaba eventualmente querendo o mal de todos, até mesmo da pessoa que o auxilia, é similar ao comportamento de uma criança raivosa ao ser desamparada. Também ao fazer o pescador um pai de família, a história de Sherazade comunica às crianças que existem forças superiores aos adultos em suas vidas, e que mesmo diante do perigo, eles são capazes de enfrentar as intempéries e proteger sua família, como as crianças também farão quando crescerem. Esse livro é um livro bem interessante, eu imagino que seja até desatualizado em relação a quem realmente estuda o assunto, né? Os estudiosos de psicologia, psicanálise, psiquiatria, etc. Mas para mim, que sou completamente leigo e gosto de histórias, né, de narrativas, de livros, contos de fadas e tal, é bem interessante você ver essa perspectiva aqui de uma forma mais de compreender por que essas histórias são contadas para crianças. E aí, super coincidência, eu tava mexendo nos livros antigos aqui, achar esse livro, que na verdade é da minha mãe, e ver no sumário falando desse livro, próximo de quando eu estava começando a escrever aqui a sinopse do Pescador e do Gênio, exatamente a mesma história. Então, uma coincidência do caramba. E aí eu aproveitei e trouxe mesmo. Mas não leve então a sério, porque não é uma análise profissional nem nada, tá? Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, se inscreve aí no canal. Comenta o que você acha das Mil e Uma Noites. Se você já tem uma história preferida, se você não tá gostando das histórias das Mil e Uma Noites, que eu juro por Deus que um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega no final desses vários volumes de História das Mil e Uma Noites. Não estou com pressa por enquanto, mas eu pretendo talvez acelerar um pouco, quem sabe todo mês fazer algumas histórias, fazer um arco de histórias.
Porque por enquanto, nesse aqui, e eu já informo pra vocês que isso muda um pouco, porque eu já li o segundo e agora eu voltei a reler o primeiro, o segundo e já ir pro terceiro pra fazendo os vídeos. A lógica aqui, como eu disse, nesse caso e nos outros anteriores, é que você tem uma história grande que vai formar um arco de histórias com as histórias menores, contadas, obviamente, sempre pela Sherazade. Então, novamente, vamos ter, na próxima, já é um spoiler, um novo arco que vai conter histórias menores dentro dela. Obrigado e até o próximo vídeo.